Eu não duvido que muita gente saia de A Substância, no filme da Coralie Farjá, acusando o filme de ser óbvio e gritante demais nos subtextos e nas alegorias que o filme busca levantar. E de fato, discrição e sutileza não são exatamente as palavras que eu usaria para descrever o trabalho da Coralie Farjá aqui e as maneiras que ela encontra para poder comunicar suas ideias. Dito isso, eu também acho bastante injusto apontar isso como um demérito do filme, por um motivo simples. Eu não acho que A Substância seja um filme de alegorias sociais. Eu não acho que o que o filme cria e nos apresenta sejam metáforas, sejam significantes que têm por trás delas um significado que a gente não vê. Não. Eu acho que é justamente o contrário. A Substância é um filme que brilha, que choca, que consegue se resolver e comunicar perfeitamente as suas intenções justamente por ele ser tão direto e principalmente por ele se entregar tanto ao exagero. Ele pega situações concretas e eleva elas ao limite do absurdo para que, através dessa extrapolação, a gente perceba melhor todas as problemáticas do que ele está contando. É uma decisão perfeita porque, às vezes, a hipérbole é a melhor forma de se fazer ouvir. É um filme que se utiliza muito bem dos seus elementos de buddy horror para poder tecer todo um comentário sobre a cobrança em cima da imagem da mulher, sobre o julgamento público em cima da mulher por ela envelhecer e sobre como que isso pode levar a mulher a procedimentos autodestrutivos. E no fim das contas, o que tem a substância não é subtexto, mas sim texto, puro e simples. Bom, mas antes de entrar no filme em si, aquele aviso de sempre. Se você já tá por aqui, aproveita e curte o vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E pessoal, finalmente batemos a marca de 3.000 inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram e que estão ajudando tanto com esse canal aqui. Eu sei que pode parecer pouco, mas pra mim, por enquanto, é bastante coisa. E quer saber? Agora eu quero ir além. Será que dá pra sonhar com 4.000 inscritos até o fim do ano? Nesse momento aqui, faltam exatamente 846 inscritos pra gente poder bater essa meta. E aí, será que rola ou será que tá longe demais? Vamos tentar. Você que tá me assistindo agora, indica esse canal aqui pros seus amigos, tenta chamar mais gente pra cá. Será que você que tá me assistindo aqui agora consegue convencer, sei lá, 5 amigos seus a se inscreverem aqui no canal? Eu acho que é um bom número pra gente começar, beleza? Então bora lá tentar, vamos em frente e rumo aos 4.000 inscritos. Pois bem, agora voltando aqui pra substância. Pra começar, do que se trata o filme? O filme foi escrito, dirigido e coproduzido pela Coralie Farjá e ele conta a história da Elizabeth Sparkle, interpretada pela Demi Moore, que é uma estrela de Hollywood que já foi um ícone de beleza do entretenimento. Hoje, a Elizabeth é uma mulher que está fazendo 50 anos, ela apresenta um programa de aeróbica na TV e toda aquela pressão da mídia, da sociedade, da própria indústria sobre o envelhecimento da mulher agora estão pesando mais do que nunca nos ombros dela. E é justamente no dia do aniversário de 50 anos dela que a Elizabeth é demitida do programa que ela apresentava porque, pro chefe escrotérrimo dela, ela agora tá velha e ultrapassada demais. Então, saindo do estúdio, inconformada com o fato de que agora ninguém quer saber mais dela, a Elizabeth vê na televisão um anúncio de um produto meio duvidoso chamado A Substância. Ela compra esse produto, injeta nela mesma e o que acontece é que, de dentro dela, nasce, brota e sai pelas costas dela uma outra mulher. Uma mulher que tá na casa dos 20 e com muito mais chance de agradar o ex-patrão da Elizabeth. Essa nova mulher se chama Sue, vivida pela Margaret Qualley, e logo logo ela vira uma super estrela, com o rosto dela estampado em tudo quanto é cartaz, capa de revista, outdoor. Só que é lógico que, pra uma funcionar, ela tem que estar em harmonia com a outra. E é claro que isso não vai acontecer, porque a Sue quer ficar todo o tempo do mundo diante dos holofotes, e a Elizabeth não consegue tolerar a Sue roubando o espaço que antes era dela. Isso vai levar a um desequilíbrio entre a Elizabeth e a Sue, que só vai tornar a situação toda ainda mais bizarra e destrutiva, tanto pra uma quanto pra outra. É uma premissa obviamente absurda, bizarra, mas que funciona justamente porque a Coralie Farjá, ela assume completamente, de forma rasgada, toda a estranheza daquele mundo. Ela compõe uma abordagem que vai ficando progressivamente mais grotesca, mais incômoda, até culminar lá na segunda metade do filme, que é uma sucessão de choques um atrás do outro. Mas ainda assim, a Coralie Farjá, ela é muito cuidadosa ao ir construindo essa escalada de absurdos dentro de um encadeamento muito coeso. Beleza, o início do filme pode até não ser tão insano quanto o final, mas desde o comecinho, desde lá atrás, já tem ali um tom de estranheza que gera um incômodo, ou pelo menos uma sensação de que algo tá fora do lugar. Quando a gente vê o primeiro diálogo entre a Elizabeth e o chefe dela, interpretado pelo Dennis Quaid, a maneira com que esse chefe é mostrado em cena já gera um desconforto por si só. Ele é mostrado através de uma lente grande angular que deixa ele deformadaço. Ele sai comendo lagosta com as mãos, a gente vê plano detalhe da boca dele mastigando enquanto ele fala, da mão dele destroçando a lagosta, praticamente como um animal. Da mesma forma, o primeiro diálogo que a Elizabeth tem com um cara que ela nunca se interessou muito e que deixa com ela o número de telefone, também gera uma sensação meio peculiar, porque pelo comportamento do cara, pelo jeito dele de falar, a gente sente
que tem uma coisa meio esquisita ali. Isso já vai criando um clima de delírio que faz com que a entrada dos elementos mais grotescos e mais fantasiosos da trama soe natural, orgânica, em vez de abrupta. Eu gosto muito também de como que a direção de arte do Stanislas Heidelet, que é fantástica, ajuda a estabelecer essa grandiosidade do universo das supercelebridades em contraste à pressão que a Elizabeth está sofrendo. Todos os cenários, a configuração dos espaços que tem no filme são sempre bem coloridos, bem simétricos, bem perfeitinhos, ao mesmo tempo que eles são grandiosos. A casa da Elizabeth, por exemplo, ela tem tantos cômodos que ela parece até um labirinto. Eles aspiram a uma grandiosidade reluzente que mostra como que aqueles personagens ali moram no mundo de plástico. E é isso que ajuda a tornar o sufoco da Elizabeth ainda mais palpável, porque a gente percebe como que ela tá deslocada do seu entorno e como que isso tá se pressionando sobre a personagem. E aí, a gente entra no grande tópico do filme, e eu acho que já tá claro a essa altura do campeonato, que é como que essa indústria da fama e da obsessão impacta especificamente as mulheres e como que o etarismo grita ainda mais contra as mulheres dentro desse contexto e dentro dessa sociedade. A coisa que mais me fascina no trabalho da Coralie Farjat é que, embora a narrativa em si seja bastante direta ao ponto e o discurso do filme seja explícito logo de cara, todas as decisões que ela toma se resolvem muito menos por diálogos expositivos e blá blá blá, e muito mais através da maior força que o cinema pode oferecer: a imagem em movimento. Todas as ideias e sensações que a substância transmite se constroem essencialmente pela força das imagens. Isso já fica claro logo no início do filme, quando a gente acompanha toda a trajetória de derrocada da carreira da Elizabeth através de um plano específico da estrela da Elizabeth sendo colocada na calçada da fama, e aí rola todo um time-lapse, passando anos e estações e gerações de pessoas, primeiro tirando foto e depois só passando por cima, derramando lanche em cima daquela estrela da Elizabeth, até o ponto em que a estrela da Elizabeth simplesmente deteriora. Do início ao fim, o filme sempre consegue se expressar, tematicamente e narrativamente, através do que ele mostra. E a imaginação e o choque das imagens faz a gente absorver com ainda mais impacto o sentido do discurso que a Coraline Farjat está criando. Aí entra o componente de body horror, para poder ressaltar todos os temas que o filme está discutindo. Uma vez que o centro do filme é essa cobrança da indústria acerca do corpo da mulher e a forma como a sociedade praticamente proíbe a mulher de envelhecer, o que acaba estimulando muitas delas a se autodestruírem contra a própria idade para poder continuar se encaixando nesses padrões de beleza, eu acho que ir pelo caminho do horror corporal acaba sendo a melhor solução possível para você pegar o espectador pelos ombros e chacoalhar ele até ele acordar com relação a esse assunto. Ver o corpo da Elizabeth se deteriorando porque ela tá em desarmonia com a Sue, ver as duas literalmente se flagelando para ver qual das duas se sobressai uma outra, ver aquelas personagens literalmente mutilando a elas mesmas na esperança de ficarem mais bonitas pros padrões da sociedade e da indústria e de chefes misóginos, é algo que se faz entender com uma clareza que não podia ser maior. A gente entende com muito mais impacto a tragédia que é a autodestruição daquela mulher linda através do exagero, através da hipérbole. E se tem uma coisa que a substância não tem medo de fazer, é de exagerar. É de ir pelo caminho do grotesco pra criar sequências que chegam a dar ânsia de vômito e que às vezes chegam até mesmo a descambar pro ridículo, mas sempre de propósito. E é através desse excesso, dessa extrapolação de uma situação real, que a gente capta melhor a dimensão toda da problemática em si. E ao mesmo tempo, a Coralie Farjat, ela tem tanto domínio sobre o que ela tá fazendo, que ela chega até mesmo a usar estratégias visuais para poder filmar a personagem da Sue, que são estratégias, obviamente, de objetificação do corpo da Margaret Qualley. Saindo da cabine de imprensa, eu cheguei até mesmo a escutar alguns comentários de alguns colegas dizendo que se a substância fosse exatamente o mesmo filme, só que dirigido por um homem, ele provavelmente seria acusado de objetificar, explorar demais o corpo da mulher. E eu não discordo disso não, só que eu acho que dentro da abordagem toda da Coralie Farjat, a maneira com que ela objetifica o corpo da Sue, com planos de detalhe da boca, da bunda, da coxa, do seio, do olhar todo produzido, com uma musiquinha sexy por cima, acaba sendo fundamental pra gente poder entender aquilo que a personagem é. Um produto feito sob medida pra poder agradar patrões misóginos que enxergam a mulher como se fosse um pedaço de carne, com data de validade, e que induzem a sociedade inteira a pensar a mesma coisa. Ou seja, a Coralie Farjat, ela meio que tá usando as armas do inimigo pra poder criticar esse mesmo inimigo. E essa abordagem ainda serve pra estabelecer um contraponto com a própria personagem da Elizabeth, da Demi Moore, que é uma personagem que, mesmo quando ela surge em cena, toda nua, da cabeça aos pés, ela não é explorada pela câmera da mesma maneira. Inclusive, a própria escolha de escalar a Demi Moore pro papel é perfeita, porque a Demi Moore, ela foi um sex symbol lá nos anos 90, e depois ela foi jogada de escanteio pela indústria simplesmente porque
ela envelheceu e continuou linda, mas uma mulher envelhecer, por si só, já é imperdoável para essa indústria. É um papel extremamente corajoso da Demi Moore de topar surgir em cena, se despindo de qualquer vaidade e aparecendo em cenas em que o corpo dela, de sex symbol, é desfigurado de formas absurdas e ela retrata a dor e a frustração e os dilemas da personagem aludindo à sua própria experiência de vida que ela mesma teve na vida real. Isso culmina numa sequência que é de partir o coração, que é quando ela tá se preparando para sair num date com um cara da mesma idade que ela e ela fica a noite inteira se maquiando, se vestindo e se olhando no espelho. E ela tá incrivelmente linda, mas ela não consegue ficar satisfeita. E isso vai escalonando, escalonando, escalonando e é triste. Enquanto isso, a Margaret Qualley, ela é outra que também não tem medo nenhum de se entregar aos aspectos mais difíceis da personagem dela. A Sue é uma mulher projetada para ser um ícone sexual cuja grande virtude é a própria aparência e a sedução em si. Então, a fala dela, o jeito de olhar, o jeito de contrair o lábio, é sempre gerando essa impressão de que a Sue é uma mulher de plástico. Só que isso, ao mesmo tempo, também vai gerando nela um efeito psicológico. O filme vai avançando e ela vai não conseguindo mais suportar a própria condição artificial dela. E a Margaret Qualley, ela consegue fazer essa transição pra raiva, frustração e horror da personagem também de uma forma bastante meticulosa. É uma performance que tem total controle do que ela quer alcançar num filme que tem total controle do que ele quer alcançar. E que culmina num clímax que, eu não vou dar spoiler, mas que apela de uma vez por todas pro absurdo mais David Cronenbergiano possível. E de novo, com o intuito de mostrar, através do exagero, a humilhação a qual essas mulheres são submetidas. Isso só realça ainda mais a tragédia de uma indústria que não se conforma que mulheres lindas possam envelhecer. Eu gostei muito de A Substância. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de A Substância, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima e rumo aos 4.000 inscritos.